A paz do Senhor Jesus. Nesta manhã gostaria de estar compartilhando uma palavra muito poderosa que se encontra em Mateus 4, a partir do versículo 1. Amém? Que nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se, prostrando-se, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui eu me encontro diante de uma palavra do qual Deus falou muito ao meu coração, sabe? Porque Jesus naquele momento, ele se encontrava como nós. Ele estava com o corpo humano. E ele passou 40 dias jejuando, orando, se consagrando ao Senhor. E ele foi transportado para o deserto. Mas só que ele teve fome. Então o diabo usou o momento da fraqueza dele, que era a fome que ele estava sentindo, que era a vulnerabilidade que ele estava sentindo, para o tentar. Então ele sugeriu que o Senhor Jesus transformasse as pedras em pão para que ele quebrasse o jejum. Então ele falou para Jesus que era para ele pular, lá do alto, para que os anjos o pegassem, porque mal nenhum aconteceria com ele. Então ele falou: tá vendo tudo isso daqui? Essas riquezas, esses reinos, tudo isso é meu. Então me adore, porque se me adorar, tudo isso vai ser seu. Jesus, ele é maravilhoso. Independente da tentação que ele estivesse passando naquele momento, independente da fragilidade que ele pudesse estar, ele não negou a Deus. Ele não se sujeitou ao diabo. Ele não fez a vontade da carne dele. Ele simplesmente usou a palavra de Deus para confrontar Satanás, que também estava usando a palavra de Deus para falar as coisas para Jesus e assim o tentar. Irmãos, Jesus foi maravilhoso. Jesus é santo, ele é puro. Ele está longe do pecado. Nós somos pecadores, somos carne, somos humanos, somos fracos. Mas Deus falou: assim como Jesus, vamos ser santos. Vamos nos separar das coisas que são mundanas, sujas, impuras, e vamos nos desviar do mal. A palavra do Senhor Jesus nos ensina que ele foi tentado após um longo período se consagrando, jejuando, orando. Não é diferente em nossas vidas. Há momentos em que a gente se sente tão fortalecido na presença do Senhor, que a gente ora, que a gente jejua, que a gente vai para os cultos, que a gente se fortalece na presença de Deus e acha que a gente está como super-homem, Mas é nesse momento que o diabo vê um momento de fraqueza nosso para estar tentando contra nossas vidas, botando em nossos caminhos algo do qual nos leve a pecar contra o Senhor. Botando em nossas vidas situações em que a gente vem errar, pecar, entristecer o coração de Deus.
Ei, nós somos humanos, somos falhos, mas Deus tem nos dado direção para não pecar contra Ele. A palavra de Deus nos diz bem clara: usa a palavra de Deus para confrontar Satanás. Usa todo o conhecimento que Deus tem permitido você ter, para que você não venha cair em tentação. Porque a palavra do Senhor nos diz que muitos pecaram por falta de conhecimento e foram destituídos da presença de Deus. Então que hoje nós possamos entender. Tá difícil, eu sei. A gente é humano, a gente é falho, a gente erra. Mas o Deus que a gente serve tem nos dado escape e livramento cada momento de nossas vidas. E Ele nos fala: vamos nos alicerçar na palavra de Deus. Vamos nos alimentar das coisas de Deus. Vamos buscar mais a presença dEle. Vamos jejuar, vamos orar, vamos nos consagrar. Porque o dia da tentação há de vir. E nós temos que estar preparados para dizer não para as coisas do diabo, não para as ofertas dele, não para os deleites que ele acha que a gente vai querer. Não. Por mais que ele esteja oferecendo algo para nós, que aos olhos humanos seja muito bom, é para a morte de nossas vidas espirituais. O que a gente aceitar que não for da parte de Deus é para a nossa morte espiritual. A nossa morte espiritual vai fazer com que a gente não consiga mais orar, não consiga mais ler a Bíblia, não consiga mais ir aos cultos, não consiga mais se consagrar. As pessoas pensam que quem está desviado é só os que estão lá fora, quem está no mundo. Ei, tem muitos dentro das igrejas desviados da presença do Senhor, porque aceitou as ofertas de Satanás nos momentos em que estava na prova, nas tentações. Olha, muitas vezes aquele momento em que você estava passando, sabe, uma situação em que você estava jejuando, orando, se consagrando, quando você começa a descansar um pouquinho, sabe o que acontece? Uma situação em que te coloca no meio de uma briga, de uma discussão, no desentendimento. Aí você vê tudo aquilo que você buscou, tudo aquilo que você, sabe, se consagrou, indo pelo ralo. Porque se você, bem com Deus, entrou em contenda com alguém, em discussões, em desentendimentos, em calúnias, em fofoca, tudo que você buscou a Deus passa a não existir mais. Porque a palavra do Senhor diz: se você não procederes bem, as suas orações serão impedidas. Então vamos fazer conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Vamos nos desviar do mal, usando as estratégias que Deus tem nos dado. Porque Satanás, ele é astuto, mas Jesus, ele é maravilhoso. E a tua palavra tem nos ensinado. Vamos servir a Deus com retidão. Vamos nos desviar do mal para que nós não venhamos pecar. Não bata de frente com o diabo. Não ache que você é mais do que ele. Sabe por quê? Mais do que o diabo é só Jesus. Então, para que você possa vencer, você tem que estar cheio de Jesus, cheio da palavra de Deus, cheio das coisas de Deus, porque conforme você for se enchendo de conhecimento da palavra, de jejum, de oração, de adoração, de busca, de fidelidade, de tudo aquilo que agrada ao Senhor, o diabo não vai ter legalidade na sua vida, porque o diabo, ele entra nas brechas. Se nós dermos brechas para o diabo agir em nossas vidas, a gente vai ser usado por ele. Mas se a gente fechar essas brechas com jejum e oração e busca, o diabo, ele vai ser envergonhado. Porque o nome do Senhor Jesus tem que ser sempre glorificado e exaltado através de nossas vidas. Vamos ser testemunho vivo de tudo que Deus tem feito por nós. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E o maravilhoso foi a palavra que nos diz no versículo 11, que diz: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviu. Amém? Então, se você procederes bem, resistir ao diabo, ele fugirá de vós.
Porque se você for firme, forte, constante, sempre abundante na obra do Senhor, o diabo não vai conseguir penetrar na sua vida para fazer arruaça. Ou seja, procede bem, que no final de tudo, se você fizer tudo direitinho conforme a vontade e a palavra do Senhor, o diabo fugirá de você e os anjos do Senhor irão te servir. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor em nome de Jesus? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Cheio do Espírito Santo, Jesus foi do Jordão para o deserto. 40 dias e 40 noites ficou sozinho no deserto. O diabo então se aproximou, veio com 3 provas pro Senhor. Então, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Vai lá, quebra o jejum, cadê o poder de suas mãos? Vai lá, no alto da montanha, está vendo tudo isto é meu. Só basta tu me adorares, que tudo isso vai ser seu. Vem cá, até Jerusalém, sobe o mais alto comigo. Lança-te agora e prova que tu não corres perigo. Jesus falou assim: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do poderoso Deus. Não, toda a glória seja dada a Ele. Não tentarás contra o meu Deus, diabo, estou sempre preparado, você perdeu. Hoje não é diferente, acontece com a gente. O deserto vai chegar e aí você vai perder ou vai ganhar. Tem que estar preparado, jejuar e orar para vencer esse deserto. Deus vai te capacitar. Louvado seja o nome de Jesus. Eu creio que se você jejuar, se você orar, se consagrar, se desviar do mal e adquirir o máximo de conhecimento da palavra do Senhor, você vai conseguir vencer esse deserto e os anjos do Senhor vão te servir com aquelas bênçãos que você tem pedido ao Senhor. Amém? Não deixe de orar, não deixe de buscar. Jesus é maravilhoso, Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer, porque nós estamos nele e Ele está conosco. Assim foi a promessa dele. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.